Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a independência da América Espanhola, compreendendo como que foi o processo de emancipação desses países, tanto aqui na nossa vizinhança quanto na América Central. Bora para a aula? Bom, pessoal, quando nós falamos em modelos de colonização, é importante nós destacarmos que o continente americano, ele não é colonizado por um único país, muito menos de uma única maneira. Então, nós temos pelo menos dois modelos de colonização e que explicam tantas diferenças, por exemplo, entre um país como o Canadá e como o Brasil. O primeiro modelo de colonização são as colônias de povoamento, que geralmente são terras para moradia e para o próprio sustento dos seus colonizadores. Então, os moradores dessas colônias de povoamento, eles têm interesse em desenvolver aquela região, por quê? Porque é o local em que eles passam a habitar. Então, as 13 colônias que depois vão dar origem aos Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, passam por esse modelo de colônias de povoamento. Veja, esse país que até então era colônia, ele pertencia, por exemplo, à Inglaterra? Sim. Porém, você tem mais autonomia, você tem mais liberdade comercial, por exemplo. Então, querendo ou não, isso facilita o desenvolvimento dessas regiões. Porém, a maioria dos países da América Latina, eles obedecem ao outro modelo de colonização, que são as colônias de exploração, no qual a metrópole, que é o país que está colonizando, o reino, tem como interesse exclusivo apenas explorar com todos os recursos possíveis que a sua colônia tem para oferecer. Então, o objetivo é desenvolver aquele território? Não, é apenas explorá-lo economicamente em seu próprio benefício, enriquecendo às custas dessa colônia. E uma das coisas principais que marcam essa relação de exploração é algo que nós chamamos de pacto colonial, onde há uma exclusividade comercial da colônia com a metrópole. Então veja aqui nesse gráfico. Aqui nós colocamos o exemplo do Brasil com Portugal. O Brasil é a colônia, Portugal é metrópole. Então o Brasil fornecia matérias-primas, então, por exemplo, pau-brasil, drogas do sertão, como cacau, baunilha, guaraná e etc., e outros gêneros tropicais. Além disso, dentro dos nossos grandes ciclos econômicos, açúcar, ouro, por exemplo. Então, tudo isso era enviado para Portugal, se vendia para Portugal. E Portugal, por sua vez, vendia o que para o Brasil, para a colônia? Manufaturas, porque no território não havia autonomia para você produzir mercadorias, havia oficinas artesanais, além dos escravos. E esse comércio que envolvia o Brasil, ele só poderia acontecer com a sua metrópole. Por isso, é uma relação de monopólio, ou seja, controle exclusivo. Agora, esse sistema colonial, no século XVIII, ele entra em crise em toda a América. Então, além da independência dos Estados Unidos, nós temos uma série de fatores internos e do contexto internacional que vão explicar essa crise. Considerando o contexto da América Espanhola, que são os países colonizados pela Espanha, você tem primeiro um declínio da produção mineradora muito grande. Ao contrário do que houve no Brasil, os espanhóis eles encontram prata, ouro, por exemplo, entre outros metais, de maneira muito abundante e exploram isso de maneira intensiva. Porém, é um recurso não renovável, então acaba. Logo, essa produção ela vai entrar em declínio e, lógico, você tem aí uma crise econômica. Além disso, você tem o desenvolvimento de interesses regionais, ou seja, de acordo com cada localidade que nós formos estudar, e uma busca por maior autonomia, mas essa busca por maior autonomia, ela é capitaneada pelas elites coloniais. É importante dizer isso. Embora as lutas de independência
elas mostrem para nós uma grande participação popular, há também um interesse muito grande das elites locais em que houvesse autonomia, em que não houvesse a obrigação de depender ou estar ligado exclusivamente aos interesses espanhóis. Aqui, só para vocês terem uma ideia da composição social dos países na América Espanhola, nós temos um primeiro grupo, que são os chapetones, que são espanhóis com cargos administrativos na América, então, em geral, eles estão representando a coroa espanhola. Nós temos os crioulos, que são a elite local, são, em geral, filhos de espanhóis nascidos na América, com menos privilégios, até por não ocuparem esses cargos, mas que, claro, estão numa posição de superioridade e privilégio em relação aos demais grupos, que são os trabalhadores livres, e aí você tem desde espanhóis pobres que moram nessas regiões, até indígenas, africanos, e por fim, você tem os indígenas e os escravizados que moravam nessas colônias e que estão em clara situação de desvantagem na pirâmide social da América Espanhola. Bom, outro fator a destacar é que o iluminismo, que é um conjunto filosófico que já tinha avançado bastante na Europa, ele também chega à América. Lembrando que, por exemplo, a América Espanhola já tinha uma difusão de muitas universidades, um certo consumo de várias obras filosóficas. Então, são ideias que começam gradativamente a inspirar os moradores da colônia com seus ideais de liberdade, busca de autonomia e, claro, romper com esse sistema de antigo regime que dá base a essa forma de colonização. E os processos revolucionários vão ser inspiração prática para que esses países busquem seus processos de independência. Então, a Revolução Francesa é talvez a principal delas, mas a gente também não pode deixar de destacar a Revolução Americana, onde os Estados Unidos ganham sua independência, é o primeiro país na América, e a Revolução Industrial, que é uma mudança profunda do ponto de vista econômico. Dentre esses países, um dos primeiros que nós podemos destacar é o Haiti. Por quê? Porque o Haiti ele tem um processo de independência muito singular, por ser capitaneado por escravos. Então, aí no mapinha está a Ilha Espanhola, no século XVI, e o Haiti, à sua esquerda, ele era chamado de São Domingos, tá? E divide aí, faz fronteira com a República Dominicana. Então, essa região em verde foi de colonização espanhola, é que nós chamamos hoje de Haiti. E a colonização de São Domingos, gente, é uma colônia de exploração francesa. Então, esse já é um aspecto que se diferencia dos demais países da América Latina. Lá você tinha o plantio de café, açúcar, que, aliás, é um dos principais produtos exportados pela então colônia, rum, algodão. Inclusive, quando a gente fala sobre o comércio triangular, muito do comércio triangular das 13 colônias passam pela venda aí de rum, principalmente no Haiti. Além disso, você tem uma população que é majoritariamente escravizada africana, já que a população indígena ela foi quase na sua totalidade dizimada. Então, é um país de composição majoritariamente negra, ok? E você tem aí, no meio desse contexto, um desenvolvimento de interesses regionais e busca por maior autonomia pela elite colonial, que foi o que eu mencionei no contexto geral. Aí na imagem nós temos aí a Dança dos Nativos, que é um quadro, né, do século XVIII, e que mostra um pouco dessa composição. Então você tem ou escravos, todos aparentemente são escravos, porém alguns mestiços, mas ainda assim uma população majoritariamente
negra. Como que ocorreu o processo de independência? O processo de independência do Haiti, ele caminha muito com o contexto da própria Revolução Francesa, afinal o Haiti é uma colônia francesa. Em 1791, no processo revolucionário, a primeira constituição dos franceses, no contexto da Revolução, ela permitia a igualdade de direitos civis também para quem vivia nas colônias, mas ela manteve a escravidão. Então, a partir disso, você tem início a uma série de revoltas de escravos, fugas, confrontos diretos, né? E que, inclusive, disseminou um certo pânico entre esses proprietários de escravos brancos que viviam na ilha e que fugiram para diversos territórios por conta da proporção que essa revolta ela alcançou. E essa revolta ela continua na medida em que você também encaminha o processo revolucionário francês. Em 1793, você tem uma outra mudança que é muito significativa, que é a Constituição Jacobina, então já é a segunda fase da Revolução Francesa. Ela vai abolir, eliminar a escravidão nas colônias, e que inclui o Haiti. Então, claro, você já tem um passo rumo à liberdade muito grande, já que quase a totalidade da sua população era escravizada. Então, esses ideais revolucionários, eles vão se propagando pela ilha, os habitantes do local, eles vão se mobilizando pela independência. E aí, um dos líderes que se destaca aí é o Toussaint Louverture, que organiza um exército popular na ilha, inclusive ele é conhecido como Jacobino Negro, por se inspirar nos ideais dos grupos mais radicais da Revolução Francesa. E esse processo ele vai encaminhando, porém, ele ainda não consegue a independência, a ponto de, na virada já para o século XIX, Napoleão Bonaparte intervir e sufocar as rebeliões, inclusive levando à morte de Louverture, e que, claro, é um baque, porque você tem um líder extremamente popular, mas essa revolta ela não acaba. Então, liderados aí por Jean-Jacques Dessalines, o exército consegue derrotar as tropas napoleônicas. Em média, são 25 mil soldados franceses que foram enviados à ilha para debelar o processo de revolta, e o país é batizado como Haiti, né, que é um nome indígena, tornando-se independente em 1804. É o segundo país da América a alcançar a independência e, principalmente, gente, num contexto com a participação massiva de escravos e ex-escravos. Porém, o pós-independência do Haiti, ele não é fácil e vem permeado de muitas dificuldades. Primeiro, no reconhecimento da independência. A maioria dos países da comunidade internacional só foram reconhecer o Haiti enquanto país independente constituído quase 20 anos depois. Veja, só para ficar num comparativo, o Brasil demorou nesse processo 3 anos, certo? Você tem aí uma enorme dependência econômica, que são empréstimos contraídos, né, ao longo dos anos, inclusive para auxiliar em termos de autonomia e organização do Haiti. Esse é um contexto que não é exclusivo do país. Os outros vizinhos aqui da América Latina, inclusive o Brasil, passam por esse processo de dependência econômica. E aí você tem um gradativo processo, porque a gente imagina que se foram eles que conduziram a revolução, né, o processo de sua independência, a gente imagina que vai se constituir um país que os favorece. Não é isso que acontece. No fim das contas, as elites que ainda habitavam a ilha, elas vão acabar exercendo controle político, e os negros, que são a maior parte do país, relegados a segundo plano. E isso é uma característica que perdura até hoje, tá?
Além disso, já no século XX, você tem outras situações difíceis, que é a intervenção militar dos Estados Unidos, então, por quase 20 anos, enfrentou ditaduras sangrentas e hoje, gente, é considerado o país mais pobre da América. Ainda mais no momento que nós estamos passando de pandemia, é um país que há uma preocupação internacional seríssima e que corre risco de ter uma morte em massa e abandonados, né, por conta do próprio contexto que os países vêm enfrentando de conter nos seus territórios. Além disso, você tem desastres naturais que abateram o Haiti nos últimos anos, como terremotos e furacões, que provocaram uma outra leva de destruição maciça. Inclusive, o governo brasileiro chegou a enviar missões militares para ajudar no contexto desses desastres naturais. E a apostila de vocês, eu achei ela interessante, porque ela destaca esse contexto que a gente está comentando no Haiti, trazendo uma música do Caetano Veloso que compara, gente, o contexto do Haiti com o contexto do Brasil. Ouça um pouquinho. E a grandeza épica de um povo em formação nos atrai, nos estimula. Não importa nada, nem o traço do soldado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Mozart. Ninguém conhece nada. Se você for ver a festa do coro, e se você não for, pense no Haiti. Mas pelo Haiti é aqui, o Haiti não é aqui. Aqui eu coloquei um trechinho só da canção, ela é interpretada pelo Emicida, que é um artista que está mais no círculo cultural de vocês. E vou deixar o link aqui na descrição do vídeo no YouTube para vocês depois conhecerem a música completa, acessarem a letra e para refletirem um pouco também sobre essas proximidades entre o nosso contexto e o contexto do Haiti. Tudo bem? Vamos avançando. Na América Latina em geral, que são os países de colonização espanhola, você tem um contexto internacional também influenciado pelos desdobramentos da Revolução Francesa, já que a Espanha, em 1808, ela foi ocupada também pelas tropas de Napoleão Bonaparte. E isso, claro, vai mudar a dinâmica de organização nas suas colônias, na medida em que principalmente os crioulos, que são as elites locais, elas vão organizar o que nós chamamos de juntas de governativas, tá? Que conseguiram autonomia e conseguiram romper o pacto colonial, que é uma questão muito importante, porque você garante uma autonomia econômica. E aí, mesmo após a restauração do poder na Espanha, que acontece após a morte de Napoleão, não foi possível conter os movimentos de independência em diversos locais da América. Afinal, se você já experimenta uma certa liberdade dentro de um contexto, é claro que você vai ter muito mais resistência ao voltar atrás e principalmente restabelecer o pacto colonial. Então, vai ser nesse contexto internacional que os demais países da América Latina vão estar inscritos. Aqui eu quero destacar duas delas que o livro traz rapidamente, que são Cuba, Porto Rico e Uruguai. A Cuba, gente, vai ser um processo de independência tardio. Ele foge, é o único deles aqui que vai fugir um pouco desse contexto do início do século XIX. Porém, ao longo de todo o século, você tem diversas revoltas populares, inclusive de escravos, uma enorme instabilidade política. E aí você tem, no meio desse percurso, a interferência dos Estados Unidos para garantir influência sobre o Caribe. E a independência ela acontece por causa dessa interferência,
porque os Estados Unidos, em 1898, declaram guerra à Espanha, e o conflito termina com a vitória norte-americana, e aí você tem a Declaração de Independência de Cuba, e além disso, já que os espanhóis saem derrotados do conflito, eles são obrigados a ceder dois territórios para os Estados Unidos, que são Porto Rico e as Filipinas. Lembrando que Porto Rico ainda hoje pertence, é uma área de influência dos Estados Unidos, tá? Não é considerado mais colônia, é como o que se chama de Estado Livre Associado, porém está sob controle dos Estados Unidos. Um outro país interessante nessa história é o Uruguai, porque o processo do Uruguai ele cruza com a história brasileira. Já no início do século XIX, assim como nos nossos vizinhos, você tem diversos movimentos pró-independência que já agitavam a antiga colônia. E em 1821, o Uruguai é anexado no nosso território. Tá? Ele vai ser anexado no governo de Dom Pedro I. Dom Pedro I, não, desculpa. Vai ser anexado ainda por Dom João VI, a que se chamava Província Cisplatina. E alguns anos depois, esses brasileiros vão ser expulsos, aí sim, já no governo de Dom Pedro I, e ao passo que eles expulsam os brasileiros, você também já proclama a independência do Uruguai, tá? Então, são dois casos aí que fogem um pouco dessa descrição geral. Bom, primeiro que nós vamos destacar aí, né, no contexto da América Latina é o Peru. O Peru tem uma colonização em que você não tem uma grande presença de escravos africanos, a maioria da população é composta por indígenas. Inclusive, ainda hoje, a identidade do Peru preserva muito da identidade indígena, inclusive por conta dessa formação social. E lá no Peru, os indígenas eram submetidos ao trabalho forçado, que são duas modalidades, né? A mita e a encomenda. As duas, os indígenas têm que trabalhar de forma obrigatória. Na primeira, eles ainda recebem algum salário, que é uma dinâmica que já tinha antes da presença espanhola, e a encomenda, que além de não receber nada, você ainda é obrigado a passar por um processo de conversão religiosa, compulsória, né? Obrigatória, certo? Então, você tem aí, claro, um processo que não é uma escravidão indígena, mas que é de uma enorme exploração do trabalho deles. O processo de independência do Peru, é claro que vai então lutar contra os abusos da colonização espanhola e vão ser liderados por um indígena, que é o Tupac Amaru II, e o nome dele, gente, faz referência ao último imperador inca, que é o Tupac Amaru I. Então, você tem uma grande identidade indígena na luta contra esses abusos, tá? Então, você tem uma revolta liderada por ele, envolvendo também indígenas, homens livres e mestiços. E, gente, eles foram combatidos pelos crioulos, que são as elites locais, e os espanhóis. Então, você tem uma derrota dos indígenas muito grande, inclusive o Tupac Amaru vai ser executado de maneira muito brutal, porém, você tem a extinção da encomenda, que é uma das formas de trabalho forçado da população indígena. Porém, gente, não acaba aqui o processo de revolta. Então, você continua em 1821 com São Martim e Simão Bolívar, que são nomes referência enquanto a liberdade dos países da América Latina. Então, eles lideram tropas e conseguem proclamar a independência do Peru, instalando uma república, tá? Que é inclusive o que a imagem ao lado aí está retratando. Lembrando, gente, que tanto São Martim como Simão Bolívar, eles lideraram movimentos em outras regiões também, na Bolívia, Equador, Panamá, Chile, Argentina e Venezuela. Tanto que em diversos países dos quais eu mencionei, você tem monumentos em homenagem aos dois revolucionários da independência e faz parte da identidade da história desses locais.
E tem um dado interessante, porque o Simão Bolívar, ele consegue aí a fundação do que nós chamamos de Gran Colômbia, que é uma república também que corresponde aos territórios da Venezuela, Colômbia, Panamá e Equador. Que era se formasse, gente, uma grande América, tá? Espanhola. É claro que essa Gran Colômbia ela vai acabar se desfazendo, ela vai deixar de existir um ano depois da morte de Simão Bolívar, em 1831, ok? Outro processo de independência que cumpre a gente destacar é o processo mexicano, que é um processo intimamente relacionado com a luta pela terra. Cada um dos processos de independência, em geral, tem demandas prioritárias. Então, se no Haiti você tinha a luta dos escravos, no Peru você tem a luta dos indígenas e a exploração do seu trabalho, aqui é principalmente pela luta da terra, envolvendo a terra. E aí você tem dois padres nesse processo, que é o Miguel Hidalgo e José Maria Morelos, que vão liderar esse movimento emancipatório, reunindo aí indígenas, mestiços e trabalhadores pobres livres, sobre o lema de independência e liberdade. Então, logo em 1810, o padre Miguel Hidalgo lidera esses grupos, é combatido por crioulos e espanhóis, perde, inclusive é executado, e 5 anos depois, o outro padre, José Maria Morelos, ele também lidera indígenas e mestiços e também é derrotado. O processo de independência só vai ser concretizado anos depois, mas eles são considerados mártires e são referência fundamental na, na, na formação cultural do México, tá bom? Esse processo ele vai acontecer então quando, gente? Em 1821, quando um oficial monarquista, que é o Agostinho de Iturbide, que inclusive combateu, né, anteriormente os movimentos de independência, ele vai se unir a essa causa e, sob sua liderança, negociando aí com grupos considerados rebeldes, vai proclamar a independência do México, inclusive esse coroa imperador, e vai ser deposto anos depois. Agora, como que ficam esses países, todos que eu mencionei, no pós-independência? Então, ok, o que viram, né? Como que vai ser o contexto que vai se colocar para esses novos países, que na maioria são repúblicas, tá? Isso é um dado interessante. Primeira coisa, gente, se são repúblicas, elas em geral também vão se inspirar muito no modelo revolucionário francês, no modelo colocado pelos Estados Unidos, ó, certo? Porém, se em termos jurídicos, em termos de lei, elas vão se estruturar assim, na prática, as estruturas sociais não vão mudar quase nada. Então, se indígenas eram excluídos, vão continuar excluídos, se negros eram excluídos, continuam excluídos. Em geral, quem vai sair muito beneficiado vão ser as elites, tá? Que são a elite crioula, que vai se beneficiar profundamente desse processo, até por já terem terras, controle econômico e político dessas regiões. E aí no mapinha, é só para a gente ter uma noção de como que vai ficar, né, o mapa político da América a partir da independência. Então, você tem aí a Argentina em 1816, Paraguai em 1811, Chile em 1818, Bolívia em 1825 e assim por diante. Ali também nós temos aí, destacados na América Central, por exemplo, Honduras, El Salvador, que foram um processo inclusive único, Panamá, já no começo do século XX, Equador, no mesmo ano que o Brasil, certo? E claro, gente, alguns podem notar algumas diferenças de território, né? Falar, ah, professora, mas está diferente no mapa. Mas é o mapa da época, certo? Inclusive o território brasileiro aí um pouquinho menor do que é hoje. Então, qual vai ser a situação que esses indígenas e negros vão enfrentar nessas repúblicas recém-independentes? Os indígenas vão continuar lutando por terras para sua sobrevivência, a maioria sem direitos políticos, tá? E que vão continuar todo o século XIX, pensando aqui no contexto que a gente está tratando, em busca de melhores condições de vida. Além disso, gente, algumas regiões da América Latina
você teve genocídio dos povos indígenas, como na Argentina, o que são chamadas as campanhas do deserto, né? Que era uma forma de você pegar terras para prática de pecuária, e nisso você tem pelo menos 15 mil indígenas que foram mortos, fora quem fugiu, foi obrigado a se converter, e etc. Tanto que a Argentina, se você for fazer uma incursão no país, você vê que ela não tem quase nada de identidade indígena. E passa muito por esse processo de apagar mesmo a existência desses grupos da memória social. Já os africanos e os afrodescendentes, eles não eram, no geral, tá, gente? A maioria da população, exceto na região do Caribe, que é a América Central. De qualquer forma, você tem em todos esses países uma luta abolicionista, porque ao contrário do Haiti, a maioria das independências ela não acompanhou a abolição da escravatura, então ele vai acontecendo ao longo do século XIX, de acordo com as pressões internacionais e o movimento abolicionista. Então mapinha aí a Revolução do Haiti, que faz essa abolição logo em 1791, né? Então, 1794, minto, que é o primeiro, inclusive, da América a abolir a escravatura, e que vem seguido pelo Chile, Bolívia, Guatemala, México, né? As colônias britânicas, por exemplo, a Jamaica, que nem era independente, mas já aboliu a escravidão. Então, aí as colônias francesas, tá? Até Cuba, que é o último da América Espanhola e do Caribe a abolir, em 1886. Lembrando, gente, que o Brasil é o último da América a fazer a abolição da escravatura, apenas em 1888, quase já na virada para o século XX. Bom, eu deixo aqui para vocês algumas dicas. A primeira delas é um vídeo do Simão Bolívar, do canal Filos, né, que na verdade é uma emissora paga. E aí é um vídeo curtinho, muito bom, falando sobre a trajetória de vida dele, a influência das suas ideias. Então tá aqui na descrição. Além disso, tem um vídeo do Nerdologia, que vocês sabem que eu gosto muito, falando sobre essa questão do Uruguai e do Brasil, dessa disputa territorial e que vai culminar no processo de independência do Uruguai. Além disso, tem duas dicas, né, da apostila de vocês, que estão aí no QR Code. A primeira delas é falando sobre o extermínio indígena na Argentina. Então, recomendo muito vocês verem. É um capítulo da história que é muito pouco falado, tá bom? E uma outra dica, gente, que é uma animação sobre o Dia de los Muertos, né, que hoje é considerado uma festa, um patrimônio cultural da humanidade. Inclusive muito explorado também em desenhos, filmes. Eu imagino que vocês tenham visto, tá bom? No mais, qualquer dúvida, deixem seus comentários ou mandem nos nossos canais de comunicação, tudo bom? Beijos e até a próxima!